desenho e programação de páginas web com HTML, CSS e JavaScript. Olá, bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Manuel Loureiro e sou o teu professor alternativo. Este é o primeiro vídeo de uma nova série, uma série onde eu te vou ensinar a desenhar e a programar páginas web. Já não vou dizer que são websites, porque um website na realidade é um sítio onde eu coloco um conjunto, uma ou um conjunto de páginas web. As páginas web são elementos multimédia que normalmente estão alojados num servidor web, portanto naquilo que nós chamamos na internet ou na www, ou então também podem ser, quando convertidos, podem ser apenas aplicações para dispositivos móveis, tablets ou telemóveis. Ok? Pronto, então eu não vou chamar a este módulo ou a este conjunto de vídeos desenho de sítios web, eu não gosto dessa expressão, efetivamente porque há sítios que têm apenas uma página e muitas vezes a própria página não vai para o sítio e como tal não faz sentido. Faz muito mais sentido falarmos então de desenho de páginas web. Vamos então aprender a desenhar e criar essas páginas. As ferramentas que nós vamos utilizar são as ferramentas essenciais para a construção de uma página web. Precisamos então de três tecnologias distintas, cada uma com a sua funcionalidade. Para fazer páginas precisas de conhecer em primeiro lugar HTML. E tens que conhecer bem, tens que conhecer muito bem a estrutura do HTML para poderes conseguir construir um documento. Tens também depois que saber alguma coisa, tens que aprender CSS. O CSS é a tecnologia ou a linguagem que te vai permitir dar estilo à estrutura HTML que tu criaste. Portanto, por um lado, no HTML tu fazes o texto, não é? Constróis as tuas estruturas e depois, com o CSS, tu vais estilizar, vais tornar bonito. Um exemplo muito simples, parecido com este. Imagina que tu estás a fazer o teu currículo. E, inicialmente, quando estás a fazer o teu currículo, tu não estás muito preocupado, ou não deves estar muito preocupado com o aspecto do currículo, mas sim com aquilo que o currículo tem lá contido. Ok? Então, a ferramenta ideal para tu começares a desenhar, a escrever o teu currículo, podia ser bem o bloco de notas. Porquê? Porque enquanto tu estás a escrever no bloco de notas, tu estás preocupado com o que estás a escrever, estás preocupado com o texto, com os conteúdos, sem te preocupares com a forma ou com o estilo. Por isso, se tu criares o teu CV no bloco de notas e depois, que não tem possibilidade de tu mexeres nos estilos, a não ser mudar a fonte e também o tamanho da letra. Pouco mais do que isso. E se tu então, depois de fazeres o teu CV completo, onde tu te concentraste apenas nos conteúdos, nos teus dados pessoais, nos teus dados biográficos, e pegaste nessa informação e depois passaste, por exemplo, para um processador de texto, para o Word, ok? Certo, deixa-me desligar aqui. Pronto, que tu passaste para o Word, o passo seguinte que tu tens que dar é, então, tornar o teu CV bonito no aspecto de melhorar ou dar a oportunidade à pessoa que está a ler o teu CV de o ler de uma forma mais agradável, mais bonita para a vista, ok? Portanto, então tu aí começas a marcar cores, podes destacar cores, podes destacar a fonte, podes pôr uma fonte diferente se for necessário, podes aumentar as margens, o tamanho, ok? Percebeste a ideia? Se tiveres uma imagem, podes centrar a imagem. É lógico que no bloco de notas não podias ter colocado a imagem, portanto não é bem a mesma coisa, mas anda lá muito parecido. E depois temos o terceiro vetor, portanto no primeiro a estrutura, no segundo o estilo e no terceiro o comportamento. E para que é que serve o que é isto do comportamento? Ou qual é a tecnologia que está por trás do comportamento? É, sem dúvida nenhuma, o JavaScript, isto nas páginas web. Apesar de o CSS também interagir com o comportamento. E o HTML também tem um bocadinho de comportamento. Ok? Mas não está... é implícito, ok? É implícito. Um exemplo de comportamento de HTML, quando tu tens um campo de texto que tu defines como sendo um campo de texto que só aceita e-mail. Se tu colocares outro
dado que não seja, que não conste o arroba com um ponto, ele vai-te recusar. Na realidade tem um pouco a ver com comportamento. Da mesma maneira que a CSS, também quando faz as media queries, quando ajusta o ecrã, também tem um bocadinho a ver com comportamento. Então, o JavaScript é para muito mais do que isso. Okay? O JavaScript vai-te servir também para trabalhar todos esses componentes de comportamento e muito mais. Um exemplo onde o JavaScript pode ser utilizado é este. Também podia ser no caso do e-mail, ele conferir no username, conferir se dentro daquela caixa de texto está contido um arroba e um ponto. O JavaScript pode fazer isso. Antigamente, antes do HTML5, era assim que era feito. Agora não é. Podes também, por exemplo, em JavaScript, testar se num formulário de registro, se o e-mail, ou seja, podes pedir ao utilizador para escrever 2 vezes o e-mail e antes de submeteres para a base de dados o registro, ele comparar se o e-mail e a confirmação de e-mail são iguais, ou a password. Okay? Outro exemplo de JavaScript, por exemplo, enquanto tu preenches os teus dados e imagina que tinhas que escolher a cidade ou o distrito onde tu moras, não é? Tu escolhes o distrito e a seguir, fazes essa seleção, a seguir vai-te aparecer os conselhos relativos a esse distrito, sem que a página tenha sido refrescada. Isso significa que houve ali um comportamento de JavaScript que foi à base de dados buscar informação. E aí não é só com JavaScript, não é só com HTML, pode ter também a ver aí com outras tecnologias ao barulho. Ou então, por exemplo, um painelzinho onde tu clicas, um botãozinho onde tu clicas e aparece um menu, voltas a clicar e o menu desaparece. Portanto, estamos a falar de comportamentos. Então, eu vou terminar este vídeo lembrando-te que criação de páginas web, para criar as páginas web precisas de 3 pilares fundamentais. Tens que conhecer três tecnologias ou linguagens distintas, totalmente distintas. HTML, o CSS que só serve para o HTML e o JavaScript que pode servir para outras coisas, mas dá muito jeito no HTML e no CSS para tu teres uma página de internet que seja dinâmica, moderna. Certo? Então, sabes o que é que tens que fazer? Ok? Tens que estar com atenção a estes vídeos, a esta lista que eu vou criar, tens que estudar bastante, tens que consultar e fazer exercícios de HTML, aprende o máximo de HTML que tu possas, aprende o máximo de CSS e aprende o máximo de JavaScript. Isto porquê? Porque nesta lista eu não me vou preocupar muito com os pormenores de HTML, de CSS ou de JavaScript. Eu vou tentar ensinar, vou-te mostrar como é que eles se ligam. Okay? Que essa é a parte mais difícil, mas é fundamental. Perceber qual é a ligação que existe entre o CSS, o JavaScript e o HTML. E como é que eu não cometo erros na sua ligação. Então já sabes, fica bem, segue esta playlist, dá o joinha, como diz o brasileiro, dás o joinha, subscreve, partilha, porque este é apenas o primeiro vídeo, foi apenas uma apresentação, já sabes, vídeo número 1 de desenho de páginas web. Este vídeo, como é evidente, é patrocinado pela Escola Oficina, o teu polo de formação em Vila Nova de Gaia. Se és adulto e estás à procura de formação, vais à internet, escreves Escola Oficina, vais encontrar o nosso site, podes te inscrever e fazer formação modular. Quem sabe, talvez um dia me tenhas como teu formador, nunca se sabe. Desenho e programação de páginas web, então, não te esqueças, bem-vindos ao canal, se for o caso da primeira vez. O meu nome é Manuel Loureiro, sou o teu professor alternativo e já sabes, não me abandones.